Eu estou respondendo algumas coisas, mas se alguém tem, vocês fiquem. Se for feito um gatil, como será feito os repasses financeiros, porque exige um alto custo, assim como o canil, que praticamente quem mais ajuda financeiramente é a comunidade, pois o valor repassado pelo convênio da prefeitura é muito pouco, não encobre nem a metade das despesas. Querem comentar, mas faz parte. Acho que todas essas perguntas e sugestões vão em encontro da estrutura que existe hoje e da estrutura que vai ser necessária após a legislação, né? Está respondido também, né? Mas a legislação prevê que o município possa fazer animais que não estejam identificados ou estejam abandonados em situação de rua, em situação de abandono, podem ser castrados, chipados pelo município, às custas das expensas do município, né? Que hoje é uma dificuldade para fazer. Então hoje a gente recebe ligação de animal abandonado, de uma fêmea pariu ali 10 filhotes. Então vamos recolher e levar para o canil. Mas como é que nós vamos recolher e levar para o canil cachorros, animais que não estão desvermifugados, não estão vacinados, às vezes estão com sarna, doentes, precisando de tratamento, e simplesmente, ONG, né, vire-se com esses animais. Então não é justo e não é correto. E ao mesmo tempo a gente não tem mecanismo e amparo, nem orçamentário e nem embasamento legal para que a gente vá lá, recolha e faça esse tratamento. A gente tem que analisar caso a caso. Então a lei ampara isso, né? Uma forma, tipo assim, não, porque tem muita gente, a gente se depara com casos assim como vocês, que as pessoas até mentem que os bichos não são deles, para não ter que arcar com um tratamento, com alguma coisa, teria que ter uma maneira de identificar se o cachorrinho ou o gato é uma mesmo, né? Aí entra a questão do cadastro, né, da chipagem, né? A nossa ideia é, dentre essa questão de estruturação, por exemplo, na questão de animais de rua, nesses recolhimentos e tratamentos, é nós fazermos um processo licitatório na modalidade de registro de preço, onde a gente possa registrar lá, olha, serviços de vacinação, vacinas tais, tais e tais, ao preço tal, serviço de castração de cão, macho, adulto, tamanho, porte grande, cão, macho, adulto, porte pequeno, enfim, fazer um registro de preço para que quando a gente se depare com essa situação, a gente possa imediatamente agir, né? Já aconteceu com o Werther, aconteceu comigo, e a ONG sabe disso porque vivencia isso dia a dia. A gente recolher cachorro atropelado, por exemplo, e ele morrer conosco no carro porque a gente não consegue atendimento. Porque o veterinário não vai atender sem garantia de que vai receber, e a gente não pode deixar porque não tem garantia que vai conseguir pagar. Então essa lei nos dá esse resguardo para fazer esses ajustes necessários, né? Sim, fica à vontade. Aí. Foi o que foi comentado lá no início, lá, que dá um respaldo para o trabalho do agente fiscalizador, lá, do agente público que vai trabalhar com essas situações diversas, né? Não necessariamente o fiscal, o operário que não está de férias, enfim, tem que fazer o recolhimento de um animal atropelado na via pública, né? Pode qualquer pessoa, de repente, trazer isso, desde que o animal seja identificado ou não, enfim, vamos ver a situação ali, mas tem que ter um mecanismo para dar atenção para este animal. Normalmente esse trabalho é feito por agente público, né? Aqui tem uma questão interessante que vai em encontro ao que a gente estava falando. Um animal que for retirado de maus tratos e encaminhado para o canil. O dono receberá punição, mas nada impede dele novamente comprar ou adotar outro animal. Agora há pouco foi falar, o Diego deu um exemplo também. Foi encontrado 10 filhotes, ou as pessoas que abandonam. Eu acho, a legislação é o seguinte, ela vem dar um amparo, como o Werther falou, ela vai necessitar de uma outra estrutura, mas nós sempre vamos estar lidando com seres humanos, né? Então, assim como em todas as situações da vida pública, na questão de saúde pública, na questão civil, penal, enfim, é a cabecinha das pessoas lá que precisa funcionar melhor, né, gente? Mas eu acho que tendo uma questão legal dessa, uma legislação que nunca houve, é uma mudança drástica de ponto de vista de poder público perante essa situação, né? Então, vamos passar de um auxílio mensal de valor e de algum apoio técnico para uma legislação que vai exigir toda essa
castração, chipamento, enfim, estruturação nova para combater a essas pessoas, porque se fosse pela lógica não teria necessidade de nenhum canil, porque só teríamos cães com pessoas responsáveis por eles, né? Então acho que é subjetivo isso e se ameniza a situação, mas nunca se resolve, né? Artigo 3º. Se terceirizado, poderia dispor das mesmas ações para fiscalização das denúncias de maus tratos. Eu não sei se isso é o artigo 3º esse ou se está questionando isso. Se terceirizado, poderia dispor das mesmas ações para fiscalização das denúncias de maus tratos. A fiscalização enquanto aplicação de penalidade e sanção? Aos maus tratos, por exemplo. A ONG recebeu a ligação, ali diz que o agente público tem o direito de entrar até que isso vai ser revisto na residência. Acredito que talvez não na residência, mas na propriedade, né, alguma questão da redação. Mas quando o serviço de proteção e acolhimento é terceirizado, ele poderia prever a possibilidade também dos agentes da ONG que estão fazendo a execução por convênio de fazer essa fiscalização de ir lá verificar essa denúncia de maus tratos na propriedade. Porque, como é um serviço terceirizado. Acho que aqui é uma sugestão que eu anotei aqui, nós vamos ter que ver se é possível isso. Não sei se... Eu acho Porque a questão de serviço público, servidor ligado a servidor público e uma empresa, uma ONG terceirizado, teria que ter a questão legal pode fazer essa ideia esbarrar, mas daí tem que ser, tá anotado aqui para verificar. Tá? Eu acredito que, Mas eu acho que não. que essas entidades não podem exercer o poder de polícia. Isso aí. Então, eles acredito que não tem essa possibilidade. Acho que não, de forma nata, eu acredito, se eu estiver errado, alguém da área do direito me corrija, mas todo mundo, todo cidadão, né, é um fiscal da lei. Mas o agente público, ele está investido do poder de polícia e do poder de fazer aplicação de penalidade, ele tem essa função nata, né, o agente fiscal que vai cumprir essa função. Essa função, principalmente relacionada ao poder de polícia e de aplicação de penalidade, ela não pode ser transferida, a gente nem pode terceirizar esse serviço. Né. Eu acho que a fiscalização da ONG ou do cidadão, de um modo geral, ela é aquela fiscalização natural a que todo cidadão tem direito e até obrigação de fazer, né, que é fiscalizar a aplicação da lei, qualquer lei que seja. Né. Todo mundo é fiscal da lei. Denunciar. Fiscaliza e aciona o poder público. Isso aí. Artigo 2º, segundo parágrafo. Vacinação somente por determinação não poderia prever ações anualmente? Artigo 2º, segundo parágrafo. Promover programas permanentes. A vacinação ela tem prazo de validade, né? Então, por óbvio, não entendi a questão. Acho que ela o que está colocado aqui no parágrafo 2º, eu entendo que está relacionado, por exemplo, a campanhas relacionadas a um calendário de vacinação estipulados, promovido pelo Ministério da Saúde ou Secretaria de Estado da Saúde, nesse sentido, promover campanhas que atendam a essas recomendações dos órgãos. Né? Artigo 21, quando houver transferência de propriedade, não seria de proprietário? Não, acho que isso o Werther já explicou o Diego antes. A questão de propriedade, o cidadão tem o animal como propriedade dele, no momento que é transferido, esta propriedade é transferida.
O proprietário não é transferido. Artigo 3º, isso é interpretação do texto legal, né? Artigo 33, parágrafo 1º, aplicação de multa pela Secretaria do Meio Ambiente. Será recolhido todo e qualquer e será encaminhado para onde, caso... essa eu já falei antes, já foi respondido. Foi aquela que eu incluí na pergunta do Jair. E explicações e esclarecimentos sobre o artigo 45. O pagamento de taxas diárias do canil, se for conveniado, será responsável para o repassado para o fundo municipal ou para a entidade para a manutenção das despesas realizadas? Fundo municipal. Fundo municipal. Tá, respondido. Tem mais alguma pergunta que vem de lá, do pessoal? Só para pode escrever e passar para cá. Só para tentar esclarecer um pouco ali a proposta, ela prevê assim as sanções de penalidade, multas, né? As multas devem ser repassadas ao Fundema. O que é o Fundema? É o Fundo Municipal de Defesa e Proteção ao Meio Ambiente. Defesa do Meio Ambiente. Ela é deste recurso que muitas ações são feitas pela Secretaria. Então, se nós queremos fomentar uma parceria, queremos promover algum programa, o recurso vem dali. Então, não podemos repassar todo esse recurso para apenas um. E sim, daí tem uma previsão lá também que fala, acho que no anexo... Acho que tem uma previsão de diárias, né? Esse sim é repassado direto para aquele que recebeu os animais. Tá. Acho que no anexo 1, valores de taxas, canil municipal ou conveniado. Então, tem a previsão lá. O gato, 4 RMs por dia, né? 4 RMs, o que é isso hoje? 4 vezes 5 dá quase R$20. Uma ORM hoje está em torno de R$4,75. Né? Então nós temos porte dos cães. Isso aí é a questão que pode ser revista, né? Deve, eu acho. Para verificar. Vou seguir aqui o mesmo trabalho que o colega Jair fez antes. Hoje, então, na postagem que eu fiz numa rede social divulgando a audiência pública, então vieram algumas questões que, como eu respondendo, eu disse que traria as questões para cá, eu vejo que foram contempladas, mas eu acho que tem que ser citado assim como foi lido tudo aqui. Gostaria de ver algum artigo que fale sobre o recolhimento dos cachorros que estão na rua para o lugar adequado. Os artigos que vi só tratam de microchipagem. Eu acho que aqui só tratava na divulgação, mas a lei todo o projeto de lei esclarece bem toda essa questão. Sobre os animais que são abandonados e maltratados, haverá multa também. Esse artigo no qual fala sobre esse assunto. Existe artigo que fala desse assunto. Foi contemplada essa discussão aqui também. Esse microchip vai ser gratuito ou vai ter gente ganhando dinheiro em cima disso? Sempre tem essa questão, né? Mas enfim, foi contemplado aqui também. Tá? Mais algum questionamento que veio do público? Escreveu no... Tá vindo aqui ou não? Não? Me permite, Tocha? Sim, Werner. Analisando assim a situação do pessoal, antes o vereador Jair falou um pouco sobre a categoria que ele mais representa, o pessoal do interior, né? Realmente a proposta ela tem uma palpabilidade maior na área urbana, né? E lá no interior a realidade é totalmente ou bastante diferente. Então realmente na propriedade rural lá um cão vai ser encontrado na rua, na via pública. Provavelmente vai ser porque os animais vivem soltos lá, eles ficam cuidando da propriedade que é ampla e grande, né? É diferente de uma realidade urbana, né? Então isso aí é algo que deveria se dar atenção também nisso. Aí eu ia fazer uma pergunta minha agora, né? Não teria como nós deixar o perímetro rural por enquanto fora? Eu só não consegui... A gente não tem só isso para fazer, então não consegui analisar totalmente essa questão. Mas principalmente nessa questão de... Os produtores lá
15, 20 quilômetros longe vão ter que trazer o animal para fazer a chipagem, né? E outra, essa questão do deslocamento, eles estão soltos. Então, se nós achar que não pode ser assim, tem que tirar daqui. Então, a pergunta que eu teria era, nesse primeiro momento, não daria para deixar o interior fora, né? Eu acho que não, eu acho que seria uma maleabilidade entre o interior e a zona urbana, no caso. Porque vai acontecer de vir cachorro do interior para cá. Vem muito. Vem muito e largam aqui. Às vezes, se tu passar, geralmente aqui na esquina da Caixa Federal, nos finais de semana, de sábado para domingo, tem conta cachorro deixado ali nas esquinas. Bastante. Então, é uma coisa que eu acho que seria mais do tipo do fiscal ou da pessoa que vai trabalhar com a zona rural, vai ser mais maleável e não pode comparar os daqui, né? Mas eu acho que tinha que entrar junto. O que eu acho que, até anotei aqui também o que o Jair falou, rural, tratado de uma maneira diferente, tem que ser discutido. Por exemplo, numa propriedade rural, o número limitado, 6 cães e 6 gatos. Às vezes, numa propriedade rural, ter 15 cães, eles vão ter mais espaço e um ambiente mais saudável do que 2 cachorros na área urbana, né? Mas é assim, ó, o direito, a legislação, ela nunca, não vou dizer nunca, mas na maioria das vezes ela cabe de uma interpretação e de aplicação com bom senso. Esses dias nós discutimos aqui o que é muro, né? Então, a gente buscou uma definição do muro, né, na questão da cidade, de ter um muro no seu terreno ou não. Mas tem terrenos que não precisa ter muro, e está de acordo com a paisagem, né, vai enquanto é o bem-estar social, enfim. Mas aí se aplica um bom senso, tá? Não, aqui o terreno é plano e não precisa muro, tá? Mas tu não tem muro, vai ser multado. Não, não é assim. Então aí eu acho que o Diego e o Werther já falaram também nesse sentido. A legislação é a base de ponto de partida para aplicação no meio, na realidade, né? Aí tem que ser um pouco também malhável e tanto a fiscalização como o cidadão tem que olhar para o mesmo lado e trabalhar junto nisso aí, na aplicação da lei. Eu acho que a gente tem que ser sincero. Quando o projeto foi construído, ele foi construído pensado no urbano, sabe? Agora, realmente vendo como ele está escrito, né, ele abrange todo o município. Então, eu acredito, inclusive como morador rural também, acredito que a gente tenha esse ponto tem que ser bastante discutido nas comissões, né, e receber bastante contribuição, porque na prática vai ser muito difícil da gente aplicar esse ponto, né? Tudo que foi lido aqui, tá, vai continuar acompanhando todo o processo de discussão. Não vai ser tão rápido assim, até nós chegar num texto final, né? Tanto na questão rural, tanto nessas coisas todas que a gente discutiu hoje. O objetivo hoje é esse, é criar problema para nós mesmos, né? Para nós mesmos adequar a legislação, para o executivo adequar a legislação e chegar a mas tinha que ter um ponto de partida, que foi o projeto apresentado. Algum questionamento ainda? Vocês têm estimativa de quantos cães tem no município? Não? Não. Posso dizer assim, talvez não exatamente, porque a cidade é um pouco diferente. Mas os cães do interior, até pouco tempo atrás, a inspetoria veterinária cadastrava, né? Tem bem mais cães do que habitantes, isso a gente tem uma certeza, né? Então, nós, no interior... E daí, na cidade, eu também não vejo muito diferente, porque eu pego lá na minha rua, lá, né? Então, assim, nós temos... Vamos tirar por baixo uns 30 mil cães em 3 passos, né? Só para nós ter ideia. E daí, eu estava olhando 180 dias, 30 mil cães, 180 dias para chipar, então toda essa questão, acho que tem que analisar um pouquinho nesse sentido. Com certeza, esse 180 passou despercebido aí, se altera esse prazo, aí, não é impossível. Né? Também eu acho que... eu acho que isso é muito válido. A gente
tem plena ciência de que não vão ser resolvidos todos os problemas relacionados a maus tratos, ou a posse responsável, ou animais abandonados no município. Mas com certeza a gente vai ter um ganho, uma evolução no cenário com relação ao que está hoje muito grande. E a legislação ela vai nos trazer possibilidades que hoje a gente não tem, vai facilitar o trabalho voluntário que a ONG faz, vai trazer mais responsabilidades, né, que deveriam já ser naturais das pessoas, mas vai estar escrito ali. Então acho que vai evoluir muito, mas com certeza não vai resolver todos os problemas, porque tem aquele fator que o William falou, né, que para os problemas todos serem resolvidos, cada pessoa tem que ter a consciência e fazer a sua parte, né, cumprir com o seu papel. Aí tudo dá certo. Mas com certeza a gente vai ter uma evolução muito grande. Existindo a lei, ela pode ser aperfeiçoada. Isso. Ter um começo para saber. Vão surgir coisas, provavelmente, que não estão nessa lei. Um dia vai se deparar com uma situação totalmente atípica, né? Eu posso dar uma sugestão? Acho que sim. Vamos. Assim, ó, sozinho discutindo para olhar, eu vi aqui que ela é uma lei que instituiu a política municipal de proteção aos animais, mas no texto dela, ela restringe aos cães e gatos. Daí, não sei, aí, se é uma política municipal, teria que ter uma abrangência maior. E só assim, para sugerir, mesmo que a lei comporte uma flexibilização na hora da aplicação, quando você coloca prazos ou números certos, daí ela não comporta flexibilização. Então, vocês têm que cuidar muito disso, tá? Porque, por exemplo, assim, ó, pode ser que o fiscal ali, ambiental do município, tenha esse bom senso na hora que vai ali ver que do interior é uma coisa, da cidade é outra. Mas quando a lei estiver criada, ela dá sustentação não só para vocês exigir, mas para o promotor exigir, para o delegado de polícia exigir, e aí você não vai poder flexibilizar onde ela está trazendo números certos. Aí não existe interpretação que flexibiliza. Não há discricionalidade. Quando diz 6, não está dizendo pode ser 2, pode ser 6, pode ser mais, está dizendo 6. Né? Então, assim, aí de repente, visando prevenir, porque nunca se sabe, vai lá o Werther e diz, não, eu entendo, eu conheço o seu plano aqui, ele pode ter mais de 6, né? Eu sei que ele tem condições, mas a lei diz 6. E aí ele está deixando de aplicar a lei, entendeu? Ele também está deixando de aplicar a lei. Ele não tem essa faculdade de chegar ali no momento e flexibilizar onde a lei prevê de forma expressa, né? A não ser que se coloque ali que estudos, se chegou ao número que 6 é o número ideal, né? Então, eu acharia, né, nem questionava, mas que seria muito melhor, onde tem essas questões polêmicas, vocês usarem artigos mais, os termos dos artigos têm que ser diferentes, tá? Por exemplo, assim, ó, o número máximo de animal de residência será avaliado no momento da fiscalização, levando em conta os seguintes fatores. Aí embaixo vocês colocam a dimensão da propriedade, Isso. né? Condições financeiras. Agora eles botam de 2 a 6, não concorda com a interpretação de vocês. E aí vocês podem se incomodar amanhã depois, ou enfim, a lei é uma coisa que fica para sempre, né? Assim, só uma sugestão. E também, assim, tem uns artigos aqui que eles compõem, né? Como que vai ser apurado, como que vai ser feito. O fundo vai repassar, isso tem que ser bem para oferecer a segurança que vocês querem. E tem uns artigos aqui que dá uma interpretação assim, futuramente, daí vocês podem, né, depois ter problemas na aplicação. E aí as meninas sobem, todo mundo sobe. Só esse cuidado assim, no mais é adequado. Eu daria uma sugestão, porque eu sei do teu conhecimento jurídico e técnico, né, Aline? Então, não tem como... Eu pediria o teu trabalho de fazer uma revisão textual, né, de texto jurídico mesmo, texto legal, nessas questões apontadas. Ajudaria muito os colegas vereadores nessa parte. Sim, totalmente. Eu conheço o trabalho dele, eu sei que ele é ótimo, né? Mas de repente a pessoa não tem o conhecimento jurídico para pôr no papel. Então, assim, você sabe por que esse inciso está aqui, por que esse parágrafo está aqui. Mas qualquer vírgula que tenha numa lei, ela pode
deixa margem para interpretação, ela deixa. Quando ela não deixa, não quer dizer que na prática vai se deixar. Assim, por questão de regimento, né, porque nós temos um regimento que tem que ser seguido, a audiência ela é transmitida, gravada, né? Então, transmitida por Facebook, mas gravada e arquivada na Câmara. Por isso que as perguntas elas precisam ser feitas aqui. Obviamente que a gente não é assim tão Caxias, vamos usar esse termo, e várias pessoas tiveram oportunidade de intervenção. Mas, como o agente que instituiu o projeto de lei é o Executivo, assim como eu sugeri à ONG que desse essas sugestões para o Executivo, eu pediria então que viesse essas sugestões para o Executivo também. Nós vamos aqui analisar a parte técnica, mas o próprio espírito da lei parte do Executivo. Então fica essa sugestão que qualquer um de vocês que tem essa intenção de correção de texto legal, tudo isso que a Aline vinha falando, as questões que a ONG A Passos apontou, que encaminha um documento de sugestões ao Executivo. Eu sei que vai ser muito bem recebido, porque o objetivo aqui, eu tenho certeza, o Diego e o Werther podem colaborar, é o mesmo, né? De tornar a lei escrita da melhor maneira possível e aplicável da melhor maneira possível, né? Com certeza, todas as contribuições elas vão ser muito bem-vindas e consideradas, ainda mais quando elas vêm carregadas aí de conhecimento, né? Então, a gente não só vai receber como pede, né, que de fato sejam feitas as contribuições e que nos seja entregue para que quando o projeto retornar, então para esses ajustes a gente possa melhorar a lei. Eu acho que o William falou também no início da audiência, é isso mesmo, o projeto veio cru, né, e escrito da forma como a gente entende, sem conhecimento jurídico. Então, quanto mais a gente puder melhorá-lo e refiná-lo, né, para que fique bem feito, para que não nos traga problemas no futuro, melhor, né? Então, oficialmente, como membro da comissão que está promovendo eu acredito com os colegas vereadores concordam, a gente solicita que cidadãos e entidades que queiram colaborar com alterações e sugestões, que enviem um documento oficial para o município, o quanto antes, para que a gente possa agilizar esse processo aqui também na Câmara. Porque provavelmente o município vai precisar de um tempo para readequar o texto, mandar uma mensagem retificativa com uma nova formatação do projeto de lei, para daí então a gente poder continuar. Esse projeto ele vai ficar esperando a nova manifestação do Executivo, com uma retificação, com algumas retificações. Nós, como Câmara, também vamos dar algumas sugestões baseadas no que foi feito aqui, mas vocês podem perceber que tudo é direcionado ao Executivo. Então, ONG A Passos ao Executivo, cidadãos ao Executivo, Comissão de Orçamento e Finanças, Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social ao Executivo, porque o projeto de lei parte do Executivo. Sugestões, então, para o Executivo, a gente aguarda o quanto antes. Isso, quanto antes que eu digo, próximos dias, semana que vem, para a gente poder discutir. Se vir uma mensagem retificativa, ela precisa ser lida na sessão e aí encaminhada à reunião de comissões. Então, às vezes, esse processo ele demora quase 15 dias, dependendo da data que chega aqui. E nós estamos encerrando o ano. Então, a minha sugestão é que, no máximo, até a próxima quinta, quem tiver sugestões para dar, encaminha ao Executivo. Tanto vereadores como comunidade em geral. Mais alguém? Tem alguma questão? A ideia é implantar ainda esse ano o projeto. Eu tenho uma dúvida com relação a... Nós temos o período eleitoral no ano que vem, né? Coisas que serão feitas gratuitamente tem que ter acontecido fora desse período para acontecer. Eu tenho uma questão assim que talvez se não for feito nada esse ano, não se faz nada o ano que vem nesse sentido. É só uma dúvida, não tenho certeza disso, né? Aí é a questão legal, realmente. Mas eu acho que se agilizarem o processo de sugestões ao Executivo até a quinta-feira da semana que vem, até o final do ano, daqui 15 dias, digamos, a lei está... Se os vereadores concordarem, está aprovado e pode começar a implantação do projeto. Não tem... isso aí. A ideia é tão logo seja aprovado, se comece a implantação, né?
Executivo. Executivo. Sim. Nós, vereadores, por exemplo, não temos poder para legislar. Não temos. Se vocês querem procurar os vereadores, o vereador tem o poder de fazer uma indicação, um pedido, né, uma indicação de alteração de lei, mas tudo... Uhum. Isso. Então... Isso, mas isso é bom. Por isso que a gente sempre pede a participação. As audiências públicas esclarecem bastante coisa em âmbito geral. Qualquer legislação nesse sentido parte do executivo, nós não podemos fazer nada. Um vereador não pode criar um projeto desses. Não tem poder para isso. Isso. A gente pode sugerir um projeto. Nós podemos vir como vereador. Então, a lei é aprovada. Ano que vem começa a aplicar de forma mais intensa. Surge uma situação X que deveria alterar. Procura o executivo ou um vereador e o vereador faz uma indicação, mas tem que partir do executivo. Isso. 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 Então nós vamos aprender, tanto nós da ONG quanto o executivo, né? Então vai surgir dúvidas da nossa parte e da parte. Mas eu acho que o que vai facilitar isso que tanto os cidadãos, como a ONG, como o poder público, como o poder judiciário, executivo e legislativo têm a mesma intenção aqui e a gente vai construir isso junto. Acredito que não vai ser esse o problema, né? Depois a gente vai, assim como a gente vai tentar aperfeiçoar o projeto de lei aqui, depois a gente vai ter que aperfeiçoar a própria lei, né? Então, e se precisar, que nem colocaste, né, Suzana, se precisar ter algum ajuste na lei que a gente só vai perceber depois que ela começar a ser aplicada, não, a gente manda o projeto, recebe a sugestão e encaminha para a Câmara um pedido de alteração, inclusão, ajuste na lei. Isso é até bem comum, na verdade, acontece bastante. E realmente, situações só vão ser percebidas quando surgirem, né? Não, mas isso, a gente é totalmente aberto a isso, não, é uma forma de ir cada vez melhorando e adaptando o projeto, né? Sem problema quanto a isso. Então tá, pessoal, acho que o objetivo hoje era esse, foi alcançado. Vários pontos a serem melhorados. Conto com as sugestões por escrito ao Executivo, assim como nós vereadores também vamos discutir e enviar algum documento, tanto como comissão, como vereadores, como o trabalho que cada vereador faz. Quero agradecer a presença de todos, das entidades participantes, dos cidadãos representando a comunidade, agradecer os colegas vereadores, agradecer o Diego e o Wertner que vieram aqui representar o Poder Executivo e fizeram explanação, tiraram as dúvidas, e os funcionários da casa que também dão toda a estruturação para que a gente possa realizar. A audiência pública, a gente tem sempre dificuldade em ter público na audiência pública, por mais que o nome dela seja público. Então, parabéns para vocês que tiraram esse tempo e participaram. Vocês veem como é, às vezes, complicado a construção dessa relação poder público e cidadãos. Nada é simples, tudo tem um monte de protocolo, de burocracia, e aí ainda tem o ser humano no meio para piorar, né? Mas enfim, a gente constrói aos poucos e eu acho que vai melhorando. Tem sido a proposta desses vereadores nesses 4 anos aí, o debate. A gente nunca recebe um projeto de lei, e aqui eu falo em nome dos 11 vereadores, recebe um projeto de lei e simplesmente acha bom ou ruim. Então a gente sempre tem sido mais lento o nosso trabalho, sempre porque a gente busca esse tipo de diálogo e busca esse tipo de problema, né? Criamos problemas para nós mesmos, porque depois a gente sabe que essa lei ela é criada hoje, mas ela vai ser aplicada para sempre, né? Então, tomara que funcione. Esperamos que funcione. Então, nada mais a ser tratado, declaro encerrada essa audiência pública e agradeço a presença de todos. Muito boa noite a todos.